E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que está. Aleluia! Você se comporte, você está numa igreja evangélica. Aleluia! Não é bom dar liberdade, né, irmãos? Não é bom nós sermos livres, nós expressarmos ao nosso Senhor que vivo está. Aleluia! Nós podemos expressar isso, amém, irmãos? Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Ele nos libertou, aleluia! Ele nos libertou, Ele nos tirou do aprisionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes hoje, porque nós temos o Marcos aqui como nosso visitante. Onde está o Marcos ali, né? Ei, glória a Deus, Marcos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Meu Deus. Grandes obras tem o coração do Senhor por fazer esse homem. O Senhor, Ele já estava aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos ter lugar devagarzinho. Podemos celebrar com uma festa. O reino de Deus, ele é uma eterna festa. Mesmo quando nós estamos entopetados de problemas. Às vezes nós
Nem sabemos como se mover, mas de repente o Senhor vem e coloca uma ponta do seu amor em nós. E aí nós começamos a se mover de novo e nós começamos a se posicionar. Aleluia. Vamos chamar os profetas aqui. Amém. Pode ir. Já vem pensando assim, qual é o corajoso que vai orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui uma geração que será melhor que nós. Daqui sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor, totalmente curados. A Mica passou a semana do dói, mas já está bem, né? A Sara se fechou no banheiro hoje, mas já está bem, né? Viu? Legal. Essa é a nossa profeta aqui, desse tamanho. Quem gostaria de orar aqui no microfone? Estou curtindo. Tá. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Você tem um cultinho abençoado lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos devagarzinho, seguindo a pro. Amém. Certamente vai ser uma bênção. Não é uma creche, é um culto lá. E estão sendo ensinados a palavra de Deus. Aleluia. Queria chamar o pastor Carlos. Nós temos uma boa notícia para a igreja do Senhor Jesus. Uma boa notícia. Boa noite a todos, quero ser breve. Antes de falar, queria pedir para o Léo, gentileza, para um vídeo para nós, aí, por favor. Pessoal, sim, o Evan Academy, uma plataforma de ensino, e entre as formas de ensino tem uma que é presencial, em Itajaí, tem essa distância que se pode fazer pela internet, online, e nós temos aqui uma semipresencial, onde nós temos os encontros às quintas-feiras à noite, e também temos nessa plataforma também as atividades, elas são feitas em casa, enfim, pela internet também. Nós temos, às quintas-feiras, estamos encerrando, agora por esses dias, o módulo alinhamento vocacional, já estamos abrindo inscrição para o próximo módulo, que é fim dos tempos. Nessa plataforma, nós temos possibilidade de 5 disciplinas no curso e assistirá, né? Hoje são 19 polos. Em 2016 era um projeto. Em 2017, 2 projetos pilotos iniciaram essa plataforma. Passo Fundo foi um deles, por iniciativa do pastor Célio. Aí, em 2018, agora no primeiro semestre, foram 8, e agora no segundo semestre são 19. Então, isso está tomando uma proporção muito grande, muito rápida. A plataforma está em 2 idiomas já, em português e inglês. A ideia é que a demanda do mundo inteiro em relação a esse ensino ela seja suprida por essa plataforma, principalmente no idioma inglês também, enfim, né, nos países de fala portuguesa e outros ainda que se possa atingir. E nós aqui temos o privilégio de fazer parte disso. Essa quinta-feira, a próxima, temos a última aula do módulo, começo de agosto, inicia a nova turma. As matrículas já estão abertas. Então, as aulas elas são por vídeo, os professores de Itajaí, temos um facilitador na sala de aula e a turma, a gente assiste as aulas aqui na igreja mesmo. Queria convidar você, tem o desejo, o interesse de entender um pouco mais no processo que está acontecendo com a igreja nesses dias. Entender o que está acontecendo nesse tempo, como que a igreja deve se posicionar em relação a tudo que tem acontecido nesse tempo, para nos prepararmos, nós e as gerações seguintes, para a volta de Cristo, quando isso vier a acontecer, se for a nossa geração, ou na seguinte, ou na próxima, mas que a gente tenha uma clareza em como nos portar diante das coisas, né, de como elas estão acontecendo por esses dias. Então eu quero te convidar, fala comigo no final do culto, se você tem interesse, quer saber um pouquinho mais sobre esse curso, a gente vai fazer uma pré-inscrição, vai anotar teu nome, e para poder então fazer essa matrícula.
O pessoal que está encerrando a turma também tem a possibilidade de fazer, alguns já estão inscritos. O valor desse curso está entre 280 e 315 reais o semestre. Pode fazer pagamento parcelado pelo cartão. A inscrição você pode fazer diretamente via online ou conosco, através da ficha de inscrição. Esse valor está incluído todo o material, todo o que vai precisar para participar desse curso. E é importante que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Esse módulo está encerrando. Nós tivemos aqui na última quinta-feira uma aula de um compartilhar, e nós temos visto como o Senhor tem mexido com aquilo que está dentro de nós. O Senhor tem feito uma reviravolta no coração de muitos, e muitos têm se entendido num processo que conheciam uma teoria, mas agora têm conseguido vivenciar sobre o propósito de Deus para cada vida. E nesse próximo módulo agora, fim dos tempos, mais do que um conteúdo especulativo de quando será a volta de Cristo, mais do que um suporte teológico, é uma vivência de vida, como nos portarmos como cristãos nesses dias que estamos vivendo, o que o Senhor tem preparado para esses dias, e que também quais são as estratégias malignas também para afrontar a igreja nesses dias. Então eu quero mais uma vez te convidar, fale conosco no final do culto. É importante participar, para que a gente possa então não só receber, mas ter aquilo de valor para passar para as gerações seguintes também. Tá bom, gente? Obrigado. É isso. Sabe por que eu falei que é uma boa notícia? Porque vai chegar o dia que nós vamos estar diante do Senhor e talvez nós sejamos cobrados, eu digo talvez, pelas oportunidades que nós recebemos e não aproveitamos. Conhecer o Senhor. A Bíblia fala que nós perecemos pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, ele não dá justificativa para nós chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sabia. Eu não sabia que era assim. E é muita revelação. O que o pastor Carlos falou aqui é muito pequeno ainda. Eu estava aqui como aluno, e na quinta-feira foi muito tremendo, irmãos. Foi muita lágrima aqui, foi muito tremendo. Os irmãos compartilhando o que foi realmente o mover de Deus nos seus corações, por causa do ensino da palavra de Deus. Aleluia. Então nós perecemos por falta de conhecimento. Ponto. Então nós temos se esforçado aqui, irmãos, para não deixar de ter ferramentas do Senhor aqui neste lugar, para que nós venhamos crescer em Deus através do conhecimento, que é uma daquelas plataformas ali. Pensa vocês que chegaram agora, irmãos. São colegas, quais são os seus nomes? Adriano. Bom dia, Adriano. Ei, sejam bem-vindos, queridos. Amém? Como é que nós recebemos todos eles aqui, queridos? Aleluia. Sejam bem-vindos, viu? Que o Espírito Santo fale poderosamente com vocês, Marcos. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Aponte para o céu algo do teu coração nessa hora. Senhor, nós sabemos que a tua palavra, Deus, é flecha, Senhor. Ela é espada, ela é cortante, Senhor. Eis aqui corações que se abrem para Ti nessa hora. Abre um canal do céu nessa noite, Senhor, para que o Senhor possa falar poderosamente, Senhor. Que nós mesmos nada temos, Senhor. Mas Tu tem palavras de vida, Senhor. Venha abrindo o nosso entendimento, Senhor. Em Teu nome nós te agradecemos já, Senhor, pelo mover do Teu Espírito nessa noite aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abra sua Bíblia. O livro de 1 João, capítulo 3. Hoje nós vamos
mergulhar no genoma do Senhor Jesus. Da árvore vem a semente. Eu sou a videira, vocês são os ramos, onde os frutos devem proteger a semente. Senhor Jesus, nós te louvamos pelos dizimistas e ofertantes dessa casa. São semeadores, Pai. Só tem promessa sobre isso. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. E nós somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora pois somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que não havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E de todo que Ele tem, está na esperança em purificar-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não há pecado. E todo que pertence nele não vive pecando, porque quem vive pecando não viu e nem o conhece. Lindos. Ninguém vos engane, quem pratica a injustiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Então, porque o diabo peca desde o princípio, para que, por isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque, semelhantemente a de Deus, pertence nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus. E os filhos do diabo não pratica a justiça. Não é de Deus. E nem o ama, e nem o seu irmão. João, ele como Pedro, ele teve algumas coisas mais latentes naqueles apóstolos que viveram com o Senhor Jesus. João é um dos homens que, além dos evangelhos que ele escreveu, ele também escreveu algumas cartas à sua igreja. E hoje nós somos a igreja que nós estamos recebendo uma carta do Senhor. E o Senhor estava falando que existe um contraponto nas regiões celestiais que impedem de nós desfrutarmos daquilo que Ele nos ofereceu gratuitamente, para que nós pudéssemos, como filhos, se manifestar como devemos por todo o tempo. O Espírito Santo mergulhou no meu coração, e eu comparto isso com os irmãos, que tudo começa com a semente. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós sermos gerados, o Senhor, Ele escreve, faz um descritivo de quem nós se tornaremos. Uma perfeição de escrito, com começo, meio e fim. Uma redação que passaria por qualquer correção humana, se nós pensássemos assim. Com um acabamento, com um final glorioso de estarmos então nas regiões celestiais e manifestarmos
todo presente por causa do tempo da expiação na terra. Então nós podemos entrar diante dele e ver como nós temos na palavra. Olhar como ele é, enxergar como ele é. E as primícias de tudo são semente. Hoje nós vamos poder comparar então no nosso coração a criação de nós como filhos de Deus gerados pelo processo de adoção. E também nós vamos ver a criação dele. Como se multiplica a criação do Senhor. As primícias, tudo que é primeiro, antes da colheita, existe uma semente. Se nós queremos ser colhidos pelo Senhor, nós precisamos desesperadamente conhecer o teor do propósito que foi colocado dentro do coração de Deus para todos nós. Porque a única forma de nós não entrarmos pelos portais é quando nós não conhecemos o plano A de Deus, o plano original que Ele escreveu a nosso respeito. Nós estávamos orando lá em cima e o pastor Mauro orou. Eu nem sabia que ia pregar sobre isso. O semeador saiu a semear. O grande semeador, ele começou no Éden, gerando muitas coisas pela sua palavra, que são sementes hoje para nós, semente de vida, que anseia para que venha cair na terra e gerar então o seu efeito. Mas o homem, ele criou um projeto. Semana passada nós falamos que Deus matou o homem então para tirar a mulher. Raspou ali a sua costela, sei lá o que ele fez, e tirou então a outra parte, o clone. Então, como nós não podemos valorizar aquilo que o Senhor gerou por primícia, em primeiro lugar? Existem os entraves dentro da igreja do Senhor, porque pouco se fala sobre primícia, o que é primeiro, o que nós devemos levar num nível muito alto de honra, num nível muito alto de entendimento, para nós podermos manifestar então aquilo que o Senhor colocou dentro de nós com desfrute, isto é, tudo que nós recebemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós temos, nós podemos então desfrutar. Essa é a ideia do Senhor. Desfrutar a beleza daquilo que nos criou. É olhar para o espelho. Sim, como sou bonitão. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. O Senhor nos faz nós olharmos e manifestarmos as coisas dele num espelho, não numa janela, não no Windows. Um espelho é a ferramenta do céu, para nós entendermos que aquilo que nós liberamos volta para nós, nós refletimos aquilo que nós somos. Nós não podemos levar para fora aquilo que nós não refletimos primeiro. Aleluia. Vocês estão aí, irmãos? Melhores que domingo passado? Amém? Aleluia. Então, as coisas do Senhor são santas, seja qual for. Nós falamos que em algumas coisas que Deus coloca a nossa mão. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus nos coloca o nosso salário do mês, como nós podemos santificar aquilo que nós recebemos, se não é no altar do Senhor? Existe uma outra forma de nós santificarmos aquilo que Deus deu, se não for nós primiciarmos aquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos? Mas por que nós temos tantos problemas, o mesmo nível de problemas que nós temos
de entender o genoma do Senhor, de entender o processo da criação, nós temos também na área dos recursos. De colocar por primeiro. Quando nós recebemos aquilo que o Senhor nos deu, porque tudo vem dele, a palavra nos diz. Se nós entendemos que o nível de honra é muito maior, se nós primiciarmos aquilo que é do Senhor, então nós separarmos aquilo que é dele, então nós estamos colocando o mesmo nível de honra que ele teve para conosco. Porque ele nos honrou, irmãos. Ele colocou primeiro o seu coração em nós. Como nós não podemos retribuir no mesmo padrão de honra? Porque a loucura da pregação, irmãos, ele precisa nos impulsionar por algumas verdades, por alguns caminhos da verdade que fazem nós voltarmos para casa, entrarmos pelos portais, ou nós se perdemos totalmente. Estamos na igreja perdidos, desviados dentro da casa do Senhor. O que é desviado, irmão? É estar fora do propósito. Quem está fora da igreja já está morto, diz a palavra. É o que está escrito, é a Bíblia. Então, quando nós não honramos o Senhor com a nossa semente, com aquilo que Ele nos colocou na nossa mão, nós roubamos dele, irmãos. Nós roubamos aquilo que deveria se multiplicar. Isso aqui é uma semente. Eu pedi para o Paulo trazer uma semente. Nós roubamos aquilo que era para se multiplicar. Porque Deus colocou por primeiro em nós, nós colocamos em oitava. Alguns irmãos nem colocam em oitava o seu nível de comprometimento com aquilo que o Senhor colocou como primário em nós. E dá para nós tudo que Ele tem e nós deixamos de lado. E aí nós temos problemas em mais diversas áreas. E nós sabemos de muitos irmãos com muitos problemas. Mas não se despertam para os princípios de Deus. Coisas santas. Honra o Senhor com todos os seus bens e suas primícias, para que tudo vá bem. Salomão falava isso. Honra, honra, honra. A linha de honra do Criador é colocar primeiro em nós o seu DNA. Então, Ele colocou informação. A formação e a informação dentro de nós. O Espírito da verdade está nesse lugar nessa noite, irmãos. Aquilo que protege a semente são os frutos, irmãos. Se nós olharmos para a condição do fruto, nós vamos à feira e nós temos prazer de levar o fruto para casa. Mas a maioria das vezes, a maioria não sempre, nós fazemos isso, nós descartamos as sementes porque elas não têm importância para nós. Mas para o semeador, ele guarda aquilo que ele tem de melhor. Por isso que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Já vou sair disso aqui. O dízimo protege o fruto. Nós queremos ter fruto do Espírito, mas temos dificuldade de dizimar na casa do Senhor. Então nós queremos só desfrutar da guloseima, do fruto, da cadeira que você está sentado. Mas não protege o lugar que você está sentado. O fruto é algo que nós precisamos desfrutar, mas nós precisamos saber que o Senhor promoveu isso. Esse lugar foi promovido por causa do nome dEle. E Ele junta os irmãos com muitos corações bons aqui, irmãos. Mas como nós podemos crer numa parte da Bíblia se nós não honrarmos o Senhor?
Nós vamos esperar então que um dia nos sobre para nós andarmos no princípio. Isso nunca vai acontecer, meu irmão. A primeira coisa que nós aprendemos, eu e minha casa, foi esse princípio. Aí Deus coloca nós aqui, ali, em alguns lugares. Sim, irmão, nós temos tribulação também. Mas nós temos respostas do Senhor por causa da semente. E aí nós vamos para o campo da oferta, que é uma segunda oportunidade que Deus nos dá, então, que nós podemos então semear para que aquilo se multiplique. Nós multiplicamos aquilo que nós cercamos. Uma horta, irmãos, eu me lembro, as hortas que a minha avó fazia, ela protegia toda com a cerca. Você lembra disso? Para os animais não entrarem, aí colocava um negócio para os passarinhos não irem, um espantalho e aquelas coisas todas. Mas depois ele lançava a semente dos canteiros e ainda mudava para multiplicar. E depois vinha a colheita. Quem de nós não gosta de sentar à mesa e desfrutar do fruto de algo que alguém plantou? Como nós poderíamos não ficar felizes de ver o nosso irmão, nosso primo, nosso tio, aquela pessoa que está morrendo, sentado ao nosso lado? Quanto nós não seríamos capazes de fazer para ver alguém que a gente ama estar ao nosso lado? Quanto, irmãos? Mas nós precisamos entender a fidelidade da semeadura, que abre portas para Deus. Quando eu olho para alguns irmãos, eu comecei a olhar, eu nunca olhei muito isso, mas eu comecei a olhar ultimamente, e eu comecei a relacionar-se, o nível de problemas em relação às pessoas que não andam nos princípios de Deus. E hoje eu quero trazer um ensino ao coração de vocês, para que você desperte por essa verdade. Nós não vamos para aqui. Um homem generoso, ele consegue descobrir o seu propósito por causa da sua generosidade. Volta para si, é o espelho. Quem não compreende os princípios de Deus comete erros terríveis. Muitas vezes investe em futilidade, investe em coisas, ou mesmo não confia no Senhor ao ponto de confiar nele e seus bens. Fraqueza. Fazer algumas coisas como se estivesse fazendo um favor para Deus. Como se Deus precisasse, como se a igreja precisasse do favor. Nós é que precisamos do favor de Deus, irmãos. Aleluia. O favor da graça dele. Deus sempre levanta alguém para promover o recurso, para estar todo em dia, irmãos. Deus sempre levanta, meu Deus, nesses últimos anos, eu vejo o sobrenatural de Deus, Deus levantando, às vezes, uma pessoa no meio da multidão. É muito tremendo. A semente, ele gera, quando cai na terra, ele gera um processo, e no processo sai o fruto. E daquele fruto sai uma ou mais sementes, mas não é a proporção se sai uma ou mais que vai gerar valor. Se um homem entender a origem, a fonte, algo gigantesco vai gerar dentro dele, ele vai perceber que a espécie que Deus gera é na mesma porção. Eu não posso colher aquilo que eu plantei na minha terra, na horta do vizinho. Eu só vou colher aquilo que eu plantei, meus irmãos. As leis da semeadura são impulsionadas até para as religiões
que a gente conhece. E por mais que eles não conheçam alguns princípios de Deus, mas eles sabem do peso que é uma semeadura. A origem está na fonte, mas é separado por divisa, irmãos. Você pode estar sentado ao lado do seu cônjuge, mas se o coração não for o mesmo, existe uma divisa, uma linha que separa. E Deus vai mandar aquela... Como é que é o nome daquela pessoa que marca divisas? Alguém sabe? Ninguém sabe. Tá? Agrimensor. Eu não ia saber mesmo. Este cara que demarca e separa a terra, que tira a medida, que bota o marco, que diz: a partir daqui é teu, a partir dali é do teu vizinho, não bota a mão. Porque aquilo que é teu, o que não é teu, não bota a mão. Planta na tua terra, meu irmão, aquilo que Deus te confiou, e destrava a sua vida. Porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, está escrito. Se ele plantar honra, ele vai ser honrado. Mas você sabe o que acontece no meio do processo? Se nós olharmos para o Senhor e para a sua palavra, nós vamos ver que existe uma ferramenta do inferno que entra no meio do teu plantio. Pode acreditar. Em Gênesis ele fala sobre o abrolho. O que é o abrolho? É aquilo que cresce sem você plantar. De graça. Abrolho. Milhão, picão. Sei lá. O pastor Auri sabe, conhece todo esse negócio. Tu não precisa plantar para ele nascer. E quanto mais tu carpe, mais ele nasce. Ele vem de graça, só para sufocar aquilo que você plantou. Sabe aquele irmãozinho na internet que diz assim: ei, tu não precisa fazer isso? Tem uns irmãos que são muito bons de argumento. Um cara bem famoso aí, falando que não precisa. Fala, vai ver a vida dele como é que está. Então o abrolho, irmãos, ele vem sozinho, nós não precisamos plantar. Aquele enviado do inferno que vem para sufocar a tua semente, meu querido. Para dizer coisas sobre a igreja do Senhor, começar a ver os defeitos, os problemas, e se reúne naquelas intercessocas. É terrível. Plantando abrolho naquilo que construiu o Senhor. O pior é que a gente fica sabendo. Mas não é o vizinho que planta o abrolho, irmão. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Aí Deus manda nós orarmos pelo vizinho, aquele que jogou pedra no telhado, envenenou seu gato, que jogou pedra no seu cachorro, que roubou a bola. Desse tipo. Aí Deus manda a gente orar por ele, abraçar, beijar, irmão, cara, a gente se surpreende, às vezes está beijando e abraçando um irmão que tem abrolho no seu coração ainda. Mas essa é a virtude do Evangelho, meus queridos. O que dá piso é o teor da semente.
aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração, irmãos. Aleluia! A criação, ela é perfeita, queridos. E disse Deus: produza a relva e a terra e as ervas e dê semente de árvores frutíferas, segundo as suas espécies, e deem fruto para que tenha em si a sua semente. E sobre a terra assim foi. Gênesis 1:11. A ideia do Senhor nunca foi estancar um processo. Nunca. A ideia de Deus era para que nunca houvesse maldição. Às vezes na vida financeira de algumas pessoas tem uma maldição ali, mas nunca foi a ideia de Deus. O avô era avarento, o tataravô era avarento, o pai é avarento e o filho se torna avarento. É uma maldição. 4 gerações de avarentos. Meu Deus. Aí começa de novo. E a Bíblia fala que 4 gerações, mas quando alguém entende o processo da semente, 1000 gerações de bênçãos. Aleluia. Coloca o abrolho no meio do trigo, para que nós venhamos entender o que a gente pode fazer para que o trigo cresça e multiplique a colheita. Aquele que semeia com lágrimas, colhe com júbilo do Senhor. Não é inseticida, é lágrimas, irmão. Pesticida, inseticida. É que venhamos notar a intenção do Pai e venhamos entender a criação e obedeçamos. A ideia do Pai é que nós venhamos desenvolver aquilo que Ele nos deu pela sua bondade. Desenvolvimento, crescer no conhecimento, crescer no serviço, crescer no relacionamento, crescer na adoração, crescendo em Deus, se emancipando, saindo da visão do homem e entrando na visão de Deus. Porque todo o evangelho que aponta para o homem não aponta para Deus, irmão, é abrolho. Mantém a pessoa travada. Ela precisa de um guru? Não precisa de pastor. Alimentando sua dor. E sabe o que Deus faz? Ele coloca a luz antes do nascimento. Então, para que nós venhamos entender que as trevas não prevalecem a luz. Cara, eu viajei, meu irmão. Antes de levantar, eu tive a revelação dessa palavra. Eu escrevi toda ela antes de me levantar. Eu enxerguei Deus colocando a luz antes. Quando Jesus ele fala para Nicodemos, a luz não resplandece as trevas. É como se Deus dissesse, a supremacia está na luz. As trevas não podem invadir a luz se você não permitir. A luz é colocada por primeiro. Em tudo. Até na chocadeira lá, aquelas artificiais. Quando a luz é colocada, irmão, há uma reação na semente que Deus colocou.
Até os maias, os incas entenderam isso. Sem entendimento, eles adoravam a luz, adoravam o sol. Porque eles sabiam da importância. Não há vida sem luz, meus irmãos. E Deus colocou a luz por primeiro. Quando Ele estava escrevendo a nosso respeito, a respeito da criação dEle, Ele colocou a luz ali por primeiro. Vocês estão vivos, estão aí? Então o Senhor, Ele disse, cara, existe um espaço para ti, melhor, espaço dentro de ti, aonde eu coloquei ali a luz, para que então o meu espírito encontre lugar que eu conheço, e eu faço ali o lugar de habitação, lugar de morada. O Senhor identifica a luz que Ele mesmo colocou, então esse cara, este é o meu lugar. Como eu faço para ativá-lo? Aumentando o espaço, crescendo em Deus. Eu preciso ampliar o espaço. Quando nós nascemos e nós somos pequenos, nós temos um coração pequeno. Mas quando nós crescemos, cresce também. Assim somos nós com Deus, se nós não crescermos, se nós não buscarmos maturidade espiritual, nós vamos ainda com o coração mirrado, com aquele cultinho de domingo à noite, um louvorzinho de vez em quando, escutando louvor, nem cantando, nem ministrando, escutando louvor, mirrando. Não há expansão, não há liberdade para que o Espírito se mova dentro de nós. E soprando, sai treva daqui, sai malcriado, sai. Se você apagasse todas as luzes aqui, você não conseguiria ler sua Bíblia. É por causa da luz que você consegue ver a verdade do Senhor. É por causa da luz, Alexia, querida. Ela está ligada no Senhor. Ela estava dizendo sim, é assim mesmo. 2 anos. 2 anos. Mas podemos entrar num outro lugar de entendimento se nós entendemos a criação. Jamais nós vamos desfrutar daquilo que nós não entendemos, irmãos. Conhecei de mim, diz o Senhor. Nós temos tido palavras de revelação muito tremendas aqui nesse lugar. Os irmãos estão pregando muito melhor que a gente. Glória a Deus por isso. Pastor Carlos, Pastor Robson, Janete, cara, umas palavras assim que deixa assim, meu Deus, que é isso, Senhor? A questão não é o adubo, irmãos, a questão é a semente e a terra. Não é por falta de palavra que nós mirramos, irmãos. É por falta de entendimento. A perda da pureza, queridos. A perda da pureza é quando o espaço da luz se torna menor dentro do nosso coração. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Os nossos olhos precisam refletir a luz do Senhor. Eu consegui olhar para o David com os olhos de Deus. Consegui olhar para o Guilherme com os olhos de Deus. Sabe? Nós podemos fazer isso, cara. Nós podemos.
Mas se o homem interfere, porque toda a natureza é assim. Tu olha para uma semente, tu pensa que aqui é só aqui está o tamanho da planta, quantas folhas ela vai ter, comprimento da raiz, comprimento da folha, a cor da folha, quais vão secar, quais vão cair, quantos frutos vai dar, quantos grãos vai ter na espiga, qual é o tamanho do sabugo, qual é o tamanho da palha. Qual é o tempo que ela vai ficar madura para ser colhida? Meu Deus, assim somos nós. A Bíblia fala que nenhum fio do nosso cabelo cai sem o conhecimento de Deus. Nós somos a semente do Pai, imagem e semelhança do Criador. Como nós podemos entender a criação se nós não entendemos o Criador? Nós podemos mergulhar no coração de Deus e tirar ali as verdades que nós precisamos. É só não interferir na natureza, irmãos. Nós falamos hoje na nossa comunhão, um homem interfere, aí começa a botar transgênico, faz isso, faz aquilo. No tempo judaico dizia, não pode comer carne de porco, porque morria muita gente, era impuro. Hoje Jesus voltasse e ia dizer, ei, você não pode comer pão, você não pode tomar refrigerante, você não pode comer esse tomate aí, está cheio de veneno, você não pode comer embutido. Só ia substituir os alimentos, irmão. Não é assim, mas o que entra pela boca que nos mata. Morria muita gente. Então, o judeu tratava aquilo que era impuro, porque o homem interfere no processo. E nós vamos para o micro-ondas e botamos e comemos. E assim caminha a humanidade. Porque o homem interfere no processo. Mas Deus, Ele pode olhar para uma semente pequenininha, feinha, e dizer, cara, que lindinha, cara. Fui eu que fiz. O homem enxerga ela imperfeita, mas eu vejo todo o potencial que há nela. Que lindão, foi eu que fiz. Assim, os melhores DNAs são aqueles que o homem não consegue medir ainda. Mas quando Jesus voltar, nós vamos poder medir, porque Ele conhece a perfeição da sua criação. Aleluia. A beleza no seu amor, irmãos. Você precisa pegar isso no teu espírito. Por isso que o Senhor elege uma geração antes mesmo de nós nascermos. Efésios capítulo 1, ele fala sobre isso. E antes da fundação, antes mesmo de nosso pai e nossa mãe entrarem naquele namoro, o Senhor já tinha feito a gente. Por isso que a gente vê pregadores, ministros, homens e mulheres de Deus, profissionais liberais, profissionais tremendos,
gerados em frutos de mais diversas atrocidades humanas, porque a paternidade não é do homem, é de Deus. Entender a paternidade de Deus. Nós temos falado que este lugar aqui é lugar de paternidade, casa de paternidade. Porque nós entendemos a paternidade de Deus, a paternidade do Criador. E a dor da terra só vem por causa do descaso que nós temos com o Criador. Quem trabalha com terra sabe que é assim. Não adianta você plantar e ir viajar para o Caribe, meu irmão. Se você não cuidar daquilo que você plantou, você vai perder a colheita. É ou não é? Porque o inimigo está atento ao derredor, tentando roubar aquilo que o Senhor plantou em nós, para que nós pudéssemos plantar na vida de alguém. O descaso. Até o desértico é assim na natureza, irmãos. Como nós achamos que um lugar se torna deserto? Será que Deus mandou aquela areia toda para o Saara? Ou foi alguém que foi lá primeiro e cortou tudo que tinha de verde, poluiu, fez o escambau? Se tornou um deserto. O ponto máximo de uma boa semente está a colheita. A parte mais alegre de quem planta é ver a colheita, é ver o Marcos aqui hoje. É o ponto máximo. É ver o investimento de Deus dando certo. É nós sentimos realizados pelo aquilo que o Senhor nos fez hoje, jogando todo o nosso lixo de ontem aos pés da cruz. Nos transformando dia após dia numa pessoa melhor, por causa do cuidado do Criador. Crianças brincando nos seus campos. Nós estamos vendo aqui isso hoje. Nós brincando, cara, diante do seu amor, nessa liberdade de poder cantar aquelas canções que nossos avós cantavam, talvez, pulando e adorando o Senhor. Quantas vezes nós vimos cantar Ele Vive em velório, meu irmão? Só eu. Mas nós podemos dar vida. Aonde não há vida, nós podemos vivificar. Isso é boa notícia. A questão não é os abrolhos. Se não lançares fora dos habitantes da terra diante de vós, deixaremos ficar como vós, serão como espinhos nos olhos e como abrolhos nas eriparcas, e vos perturbarão a terra e seus habitantes. E aonde que habitares? O mundo cultiva abrolhos, irmãos. Tu vai a algumas festas, às vezes a gente vai por questões
sociais. E tu vê o mundo cultivando abrolho nas suas bebedices, nas suas vestes, na sua sensualidade, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas óticas. O mundo tem prazer de cultivar abrolhos, irmãos, porque eles não conhecem o teor da semente. A semente é a palavra do Senhor. A semente é a palavra. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Nós podemos conhecer a semente que foi cultivada pelo Senhor. É por isso que nós não atentarmos, nós se tornaremos semelhante a eles. Meu Deus. Agora a coisa pega. Aí o Senhor vai dizer: ei, sinto muito, mas existe impureza aqui. Tu não pode ser recebido na minha cooperativa. Sabe o que é isso? O santo e o profano se misturando. Nós recebendo aquilo que é puro e misturando com abrolho, misturando o que é joio, fazendo que os dois se tornem um. Eu gosto muito de uma canção do ministério chamado Casting Cross. Conhece? Entre a porta e o altar. Quando ele fala que o problema é quando o branco e o preto se misturam e os dois viram cinza. Onde o santo e o profano contamina a latinha de tinta, meu irmão. E o branco já não é mais branco. Sabe o que é isso? O Senhor querendo separar aquilo que Ele liberou e aquilo que Ele permitiu para que fosse liberado. Por causa da perda de valor que o homem tem dado, e aí se tornando palha para ser queimada. Que tipo de evangelho, irmão, você gostaria de chegar diante do juiz e apresentar como defesa? Nós precisamos ser entusiastas, envolvidos com o DNA do Senhor. Sabe, eu louvo o Senhor quando eu vejo um entusiasmado, sabe? Aquele que não morreu por dentro, que tem um entusiasmo pelas coisas do Senhor, que não mede esforços para estar em sua casa ministrando o coração do Pai, que se move em intercessão, um adorador que entra em oração juntamente os irmãos. Eu falei isso ao Ministério de Louvor, que não orar não vai tocar, porque nós somos adoradores e intercessores. Nós não queremos entregar para Deus aquilo que nós não temos por primeiro. Aquele que semeia com lágrimas certamente não vai colher abrolho. Desenfiou o seu Filho amado para nos cuidar do seu plantio,
Deus valoriza quem valoriza. A palavra cultivo, irmãos, ela tem uma raiz. O culto, ela tem uma raiz de cultivar. Nós precisamos cultivar aquilo que o Senhor generosamente liberou e confiou a nós, até os nossos corpos. Ele confiou a nós. Cultivar em culto. Você está entendendo a essência do culto, irmão? Pegou? É por isso que o culto não pode estar carregado de abrolho, irmão. É por isso que a ceia, ela tem que ser santa, ela não pode ser profana. É por isso que você tem que valorizar o teor da sua semente. É por isso que tudo é uma coisa só, não se separa. O Senhor é meu pastor. Então se deixe ser pastoreado. Se você tem a Bíblia aberta no Salmo 23, na sua casa, então deixe ser pastoreado. Senão você está sendo mentiroso. Deixe ele pastorear. Ele está à porta. Ele conhece o valor e o conteúdo da semente. Ele faz com que nós venhamos ouvir o que há nela. O que tu vai ser quando crescer? Eu vou ser jogador de futebol. Aí ele cresce um pouquinho. Ele vai ver que a maturidade alcançou ele. Diz, não, eu quero ser um soldado. Sabe quando cresce aquilo que Deus promove? Nós vamos desenvolvendo, se nós deixarmos o conhecimento de Deus entrar junto. Porque não adianta a nossa cabeça crescer e eu virar um cabeção só. Nós precisamos carregar de conteúdo, da revelação da palavra de Deus, do Espírito da verdade. Precisamos desbloquear, entrar num processo de obediência, porque obediência não é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. Lembra disso? Porque aquilo que nós queremos é desfrutar dos abrolhos, aquilo que não precisa ter força para plantar. O inimigo quer que nós venhamos ficar bloqueados na religião, no pecado, na motivação errada. Motivação errada, isso mesmo. Motivação errada. Plantar na terra do vizinho. E querer colher 10, 100 por 1000. Ai, não. Nós podemos mudar esse quadro. O desbloqueio é humildade, renúncia, cruz,
e arrependimento. Se nós lutarmos, certamente nós teremos as consequências. E nós daremos a vida inteira lutando contra as consequências, não contra as causas. Quando nós ministramos libertação, a maioria das vezes nós vemos as pessoas querendo tratar as causas, as consequências, não as causas. Uma oraçãozinha, um óleozinho, mas não precisa ir para a cruz. Não precisa arrepender-se. Fazer o caminho de volta. Permitir o Espírito Santo mapear de verdade seu coração. Por sondagem. Algo profundo. A semente de ontem ou de hoje são os frutos da manhã. A de ontem, você não pode voltar lá atrás e arrancar aquilo que você plantou se não for pelo Espírito. Mas o de hoje está no poder da decisão, na escolha. Se nós lutarmos, o que é pequeno hoje tornará grande amanhã se nós deixarmos ele trabalhar. Nós conhecemos a famosa parábola do grão de mostarda. Uma semente tão pequena se torna tão grande. Os improváveis são aqueles que são pequenos aos olhos dos homens e se tornam grandes aos olhos de Deus, por causa do seu coração. O conteúdo está no coração. O Senhor transforma um desconhecido numa ferramenta dele. Assim sempre foi na humanidade, por causa que o propósito é entendido dentro do seu interior. Sabe quando aquele camarada que era um criminoso e se torna um empresário? Ele entendeu o seu propósito e lá dentro da prisão, onde ele não tinha mais porta de saída, ele precisou encontrar-se dentro de si mesmo. E ele descobriu que ele pode ir mais além. Eu nem estou falando de pregadores que saem de lá. Pessoas que se tornam empresários, que se tornam pais, maridos, esposos. Porque descobrem que dentro do seu interior existe algo que Deus colocou. Habilidades que não estavam ativadas. E dentro da igreja, irmãos, nós precisamos entender o que Jesus estava falando. Eu estou terminando, tá, irmãos? Descanse teu coração. Quando Jesus fala para Nicodemos: ei, você precisa voltar e nascer de novo. Ele estava dizendo que nós precisamos de um útero espiritual, onde nós recomeçaríamos aquilo que estava errado. Nós temos falado aqui neste ministério que esse lugar, ele serve para ser um útero espiritual, onde você tem a oportunidade de descobrir o novo nascimento. Mas depende de ti, porque nós somos o do buffet, não somos à la carte. A mesa está posta.
Vidas que se cruzam pela ação do Espírito Santo, fazem nós venhamos despertar para as suas verdades. Aquele irmão que você encontra na rua e diz: ei, tá ruim, né? Pois é. Eu vou te dar uma boa notícia para ti. Eu encontrei Jesus na minha vida. Ele mudou meu quadro, mudou minha casa, mudou minha família. Ele não é uma religião, é um estilo de vida. Ele é amor e nos amou. E tem um pessoal lá no Boqueirão, que vem de todos os lugares da cidade e de algumas cidades, que decidem se encontrar e se despertam na liberdade. Estão descobrindo que não é a religião que faz isso, mas é o Criador, é o Papai do Céu que me ensinou a orar, que me ensina a buscar os seus caminhos. Me ensinou que eu estou fora do padrão dele e eu preciso me casar. Temos 3 casamentos agora nesses dias. Um é sábado agora. A instrução do Espírito Santo, ele guerreia contra o pai da mentira. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade, então se ele é a verdade, ele pode afirmar que tudo é possível, porque ele amou e continua amando até hoje. Ele amou e continua amando. Ele ainda afirma que ainda ama. Ele chama a existência os anjos que estão apostos, 3/3, meus irmãos, contra 1/3 do inferno. Quanto desperdício! 3/3 aliás, em posição de sentido, esperando a ordem do Senhor. Não adianta orar para anjo da guarda, meu irmão. É Ele que dá ordem aos seus anjos. Quantos irmãos? Quanto desperdício. Esperando, vendo a morte passar. Não desperdice mais seu tempo, meu querido. Seja conduzido pelo original. Não busque o evangelho contrabandeado do Paraguai. Busque o genuíno, meu querido. O original tem o seu preço, mas tem o seu valor. Aí existe um preço a pagar. Mas se você entender que já foi pago na cruz, então você vai entender que simplesmente tu precisa sintonizar com Ele. O Senhor quer te despertar da verdade que nos manteve em aprisionamento. E não foi a verdade que nos manteve em aprisionamento, mas foi o pai da mentira. Porque a criação é perfeita e não há falha. Há teor e há valor na semente do Criador. Os formatos podem ser diferentes. Você pode dizer: meu irmão é tão diferente de mim. Pois é. Mas sabia que dentro dele carrega uma semente? Ah, mas aquele irmão é tão azedo. Pois é. Mas sabia que dentro dele carrega uma semente que torna ele doce? Você só precisa amá-lo. E ele não vai mais ter cara de quem chupa limão. Ele vai te amar.
Sabia? Que bom tomar uma limonada, irmãos. Porque você coloca o doce do Senhor ali, a água da vida, mata a tua sede. E aquilo que era amargo, ácido, se torna uma delícia. Mas alguém plantou aquele pé de limão. Há uma descoberta no Evangelho que os crentes não sabem, mas os filhos sabem. Fico me contendo aqui para dar uns gritos aqui. Só os filhos que sabem. Porque o filho reconhece da onde que ele saiu, de quem é o pai dele. Ele não entra no engano porque o pai não deixa ele entrar no engano. E o filho, ele sabe que o pai vai deixar uma herança para ele. E ela é eterna. Se nós vivemos na terra e nós sabemos que vamos devolver a matéria para ela, mas o Espírito que veio do Senhor vai voltar para Ele e nós queremos ir junto com o seu Espírito. De carona, meu irmão? Sim, de carona. A alma dizendo para o Espírito que Deus colocou dentro: ei, espera por mim, porque eu vou junto. Eu entendi o meu propósito. O Haller, sei lá como é que é o nome daquele foguete. Eu quero ir para o meu Criador. Cuidado. Se os frutos do Espírito não for para proteger a semente, não é fruto. Mas quando nós entendemos que é fruto e é do Espírito, a primeira coisa que Ele vai fazer é que nós venhamos guardar a Sua palavra em nosso coração. O Espírito Santo gostaria de te ver desesperado nessa noite. Porque a verdade que liberta está em algo pequeno, mas se você quiser, ele se torna grande no seu coração. Sabe o que é isso? Você dá valor àquilo que o Senhor plantou na sua vida. Não tratar com descaso. Não tratar com descaso. A graça do Senhor. Nós temos liberdade hoje, nessa noite. Se coloca em pé. Até que ponto você está disposto a permitir que o Senhor toque em você? Você, ou melhor, você tem permitido o Senhor te tocar para que você
transforme uma semente de unidade, um coração que não se ofende é uma semente para a unidade, um coração disposto a entrar em alguns lugares. Certamente o teor da medida será maior daquilo que os nossos olhos veem. Nessa noite o Espírito Santo quer que você seja sincero com Ele. Você precisa ser sincero com o Criador. Porque antes de você nascer, Ele já te conhecia. Ele conhece o fim antes do começo. Ele conhece. Ele sabe aonde que nós vamos terminar, meu irmão. E Ele sabe o que passa pelo teu coração nessa noite. Um filho, ele reconhece o valor do seu pai quando ele entende que houve um preço para que ele se tornasse capaz de fazer as suas próprias coisas. O Senhor te chama para valorizar isso nessa noite. O Espírito Santo geme por nós. Há um espaço aqui na frente. Eu normalmente não faço isso, mas hoje eu gostaria que alguns de vocês pudessem dar um passo aqui de fé e falar com o Criador. Deus, eu tenho sido esse homem, essa mulher que precisa entender o propósito. Preciso me mover segundo o Senhor me criou. Aleluia. Sim, Deus. Venha, irmão. Sim, Senhor. A beleza, Senhor. A beleza, Pai. Eu sei que tem mais, irmão. Eu sei que tem mais alguém que precisa fazer isso. Sim, Senhor. O Senhor chama para a pureza, Senhor. Paizinho querido, Paizinho de amor. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor. A beleza da Tua santidade, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
tua presença. Senhor, eu te louvo, Deus, pela coragem desses homens, dessas mulheres aqui, Senhor. Aleluia. Derrama uma semente, Senhor, nos corações dessa noite aqui, Paizinho. Não há nada melhor. Você que está com a sua esposa, com a sua família, abrace ele. Abrace a pessoa que está do seu lado. Não há nada melhor. Diga para ele. Teu perfume. Ela é uma semente do céu. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és Senhor, meu tesouro. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro. Tu és Senhor, meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu vivo por ti. Eu vivo por ti. Vivo por ti. Mistura, Senhor. Sim, Jesus. Há perdão, Senhor. A graça, a maravilha, Senhor, que vem do teu nome, Senhor. Tu és Senhor. Sim, Meu Jesus. tesouro. Tu és maravilhoso, Senhor. Sabe o que acontece nesse abraço que você está dando? Você está dizendo: eu compartilho a minha semente contigo. Eu compartilho aquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe, teve um tempo na nossa vida que nós éramos só abrolhos.
Só que nós não sabíamos que a semente do Senhor estava dentro de nós. Nós só não sabíamos disso. Agora nós sabemos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ai. Meu Deus. Vocês sabem que nosso coração aqui não é voltado para algumas coisas. Guarda ela, teu coração e tua casa. Eu preciso fazer uma coisa aqui que eu fiz alguns dias atrás. Nós temos 2 projetos que nós queremos manter vivo neste lugar. O primeiro deles é nós servirmos as mesas um dos outros. E toda vez que a gente faz isso, a gente não faz para nós mesmos, a gente faz para os irmãos. E o segundo é o projeto Toque Vidas. O projeto Toque Vidas, nós vamos reformar aquele lugar onde estão em torno de 45 crianças sendo cuidadas já há quase 5 anos. E precisa de uma reforma, e nós vamos reformar aquele lugar. Então nós vamos nos próximos dias estar divulgando nas redes sociais alguns materiais que nós vamos estar comprando para reformar aquele lugar. Nós vamos agora nas férias deixar pronto aquele lugar para quando aquelas crianças e adolescentes voltarem, vai estar reformado. O Jefferson está providenciando isso. A segunda que eu quero fazer com os irmãos, eu queria tirar uma oferta alçada mais uma vez. Eu fizemos há poucos dias atrás a um outro irmão que também está necessitando de ajuda. Há poucos dias vocês passaram uma oferta, deu 700 e alguns reais, e nós passamos a esse irmão que precisava de mais desse recurso. E nós temos uma outra situação que nós queremos fazer de novo hoje. Então, se você tiver do coração disposto a fazer, faz. Amém? Vamos fazer aqui como nós sempre fazemos. Amém? Vamos passar integralmente para esse irmão, porque ele precisa de mais. E todos nós precisamos, amém? Mas quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus começou a devolver tudo que ele tinha perdido. Tudo que ele tinha perdido, ele foi devolvido pelo Senhor por causa da semente. Aleluia. Coisa, é uma delícia fazer isso, irmãos. Meu Deus, é uma delícia poder servir aos irmãos. A gente não faz isso para nós, a gente faz isso para os irmãos. Aleluia. E nós cuidamos um dos outros aqui, amém, irmãos? E certamente, se você comunicar a tua necessidade, você vai ser atendido também. Nós nunca deixamos ninguém ficar ruim, amém? Glória a Deus. É isso aí, Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Eita Deus, vamos orar? Amanhã à noite tem oração de mulheres aqui. Na terça-feira nós estamos compromissados com o projeto casamento. Sábado nós vamos ter um casamento aqui. Quarta-feira nós vamos ter um culto sobrenatural no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coisa linda poder manifestar no Senhor essa liberdade aqui. Amém? Glória a Deus pela tua vida, pelo teu sim do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo te leve, te guarde. Vamos orar. Levanta as mãos assim ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca os dedos dos teus filhos, Senhor. Pai querido, leva em segurança, Deus, Pai querido. Leva guardado, Senhor, que nada seja roubado, Senhor, da palavra que foi liberada nessa noite, Senhor. Que o teu Espírito, Deus, faça prosperar no coração, Senhor, Pai querido. Que haja, Deus, mantimento nas suas casas, Deus, Pai querido. Que haja, Deus, providência do céu, Deus, Pai querido. Que, aleluia, Senhor, que muitos sejam despertados em manifestar, Deus, o aprendizado do Senhor, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Deus.
Senhor, nós liberamos uma palavra, Deus, de vida nessa noite, Senhor. Nós profetizamos, Deus, tempos novos em lares, Senhor, sendo gerados por causa do Teu Espírito, Deus, Pai querido. Nós profetizamos vidas sendo alcançadas pelas mãos que se levantam, Senhor, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Deus, que haja unção, Deus, nos dedos dos Teus filhos, Deus. Pai, em Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus Espírito. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja, Senhor. Que o Espírito Santo te leve e te guarde. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.